E durante tem diversas atividades, passe, yoga, tem o bazar, a farmácia fitoterápica. E também avisar que todas as atividades do Monte Alverne já estão ativas, inclusive a de quarta-feira de tratamento e cura, que começa às 20 horas neste salão. Então vamos dar início à palestra, começando com o nosso irmão Ricardo. E as pessoas que estiverem em casa também podem assistir através do YouTube. Nosso irmão, a nossa irmã Isa irá fazer a prece inicial e logo após o Ricardo irá fazer um comentário e uma leitura da noite. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga que trabalha aqui no Monte Alverne, agradecer por mais um dia maravilhoso que aqui vivemos com tantos amigos e corações queridos. Abençoa, Senhor, o trabalho da noite, a palestra do nosso irmão Sérgio, o comentário do nosso querido Ricardo. Que a espiritualidade amiga e presente abençoe a cada um. Pedimos também nesse momento em favor do trabalho que iremos agora participar, distribuição de SPA no setor comercial sul, na rodoviária do plano piloto. Que a nossa querida irmã Dulce, a espiritualidade amiga, nos acompanhe e abençoe a todos que vão receber o alimento físico e espiritual. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Que possamos ser sempre instrumentos de paz, de amor e de bondade, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos passar a palavra ao Ricardo. Boa noite a todos, os irmãos presentes, aqueles que nos assistem de casa neste momento. Fazendo um lembrete, que quem está em casa assistindo, ou quem assistir essa palestra depois, num outro momento, que, como o pessoal diz aí, dê o like, né, na palestra e divulgue também o canal das palestras, né, da nossa casa, para que fortaleça o nosso trabalho. A leitura inicial que faremos hoje é do livro, como eu digo, né, pequeno grande livro de mensagens, Um Minuto com Jesus, de Pastorino, psicografado por nosso irmão Ariston Teles. Esse livrinho ele traz uma citação evangélica, né, no início, e depois uma mensagem em cima dessa citação. E a citação é a seguinte: eu sou a ressurreição da vida. Repetindo, eu sou, obviamente, palavras de Jesus, né? Eu sou a ressurreição da vida. Mensagem: muita gente perambula no mundo sem qualquer visão de imortalidade, consciências cristalizadas no materialismo. São os mortos, entre aspas, os mortos, a que se refere Jesus. Eles estão por toda parte, conduzidos pelos instintos mais primitivos. O Cristo, porém, é o sol que revitaliza corações e ressuscita esperanças. Assim como o astro-rei é capaz de projetar sua claridade e recuperar uma plantinha ressequida na obscuridade de um abismo, também o ser humano pode, nas piores situações, deixar-se tocar
pela luz do Mestre. Ainda que esteja na sombra da morte, viverá. Meus amigos, a mensagem é muito rica em reflexões, e reflexões, em certo ponto, doutrinárias, né? A primeira delas é o sentido de vida e morte. O que é vida, o que é morte, né? Quando nós nascemos do ventre de nossas mães, né? Nós estamos ganhando vida ou nós já a temos? E quando nós desencarnamos, nós estamos morrendo? Né? Vejam bem, a visão espírita é de que a vida real é a espiritual. Então, nesse sentido, nós estamos de passagem por este mundo, de passagem por essa encarnação, né? Essa semana eu perdi uma tia muito querida com 102 anos. Né? E algumas reflexões nós fazemos assim, quem é cristão, acredita na imortalidade da alma, a gente pensa assim, mas logo eu vou reencontrá-la, né? Na vida espiritual. Né? Se é assim, por que então quando nós perdemos um ente querido, a tristeza nos abate? Já pensaram nisso? Né? Mesmo o indivíduo mais espiritualizado que existe, perde um ente querido, ele se abate. E eu vou dizer para vocês a conclusão que eu cheguei. É porque em algum ponto, em algum ponto de nossa vida espiritual, nós entendemos que a partida daquele ente, né, nos deixa também uma oportunidade perdida. Percebem? Muitas vezes a gente vem nessa vida com familiares, outras pessoas no nosso caminho, e nós não entendemos ou não nascemos para a realidade de que essa vida é oportunidade. Esse encontro entre essas duas almas é uma oportunidade. E não vou mentir para vocês. Ah, mas eu não estou brigado com fulano de tal, com meu irmão, por exemplo. Não vou fazer as pazes, não, porque sou imortal, mais para frente a gente resolve. Às vezes demora. Então, enquanto nós estamos no caminho, nós temos que nos resolver com nossos irmãos. Por isso que a mensagem do Cristo é tão importante. Porque o momento de ressurreição, o momento de renascer, o momento de entender a imortalidade é agora, não é depois. Né? Não é depois que nós desencarnamos, agora quero resolver. Não, é agora. Nós somos imortais, sim. Mas nós temos obrigação, a palestra da noite vai falar um pouco sobre isso. Nós temos obrigação de trabalhar constantemente. Não é para deixar nada parado. Não é para deixar nenhuma situação mal resolvida. É agora o momento. Né? Então a imortalidade não pode servir de desculpa, né? A imortalidade da alma, para a gente deixar as coisas para depois. Então Cristo precisa renascer no nosso coração agora. Caso contrário, nós estaremos realmente mortos, né? Entre aspas, como ele diz aqui. Não é isso? O momento é agora. Tá certo? Imortalidade, né, não é sinônimo de passividade. Eu tenho toda a eternidade para resolver. Não. Não é assim que funciona. A gente não sabe quando a gente vai ter outra chance com aquele irmão, outra chance naquela situação. Então a hora é agora. A hora de ressuscitar o Cristo no coração é agora. Não é mais para frente. Tá certo? A consciência da imortalidade é importante. Porque senão nós vamos ser seres apenas materialistas. E o que vai importar vai ser o agora, mas não o agora espiritual, o agora material. Mas que essa certeza na eternidade não nos cause também estagnação, não nos cause
paralisia. Bem, é isso que eu entendo da mensagem. Que nós tenhamos uma palestra muito abençoada nessa noite com o nosso irmão Sérgio, que se intitula A Lei de Trabalho, né, Sérgio? Do trabalho. Doutrina espírita, né? Então vamos passar a palavra ao Sérgio, que irá fazer a palestra baseada no Livro dos Espíritos, atualizado pelo nosso irmão Ariston Teles. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus continue neste ambiente de oração, nesta casa de oração. E é com muita alegria que nós estamos retornando aqui com o tema relacionado ao Livro dos Espíritos. Esse compromisso nos foi ofertado e vamos cumpri-lo até o fim. São cerca de 12 capítulos que trazem em seu bojo o título de Leis Morais. Então, se nós quisermos entender um pouquinho das leis que regem a sociedade humana aqui da Terra, nós devemos nos debruçar sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos. Especificamente, o Livro dos Espíritos atualizado nesta noite, este mesmo que nós colocamos aqui sob a mesa em exposição, serão ofertados hoje também de presente aos irmãos que quiserem levá-los. São livros novos para doação. Temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos tradicional e a cartilha que nos ensina a preparar o Evangelho em nosso lar. Essa alegria que nós sentimos começou hoje à tarde. Vamos abrir esse pequeno parênteses aqui para comentar, porque merece o comentário. Nós tivemos o prazer de acompanhar nosso irmão Sérgio Paulo na Casa Espírita Alta de Souza. Nosso irmão Sérgio Paulo fez a palestra musical hoje à tarde. Então nós já estamos embalados nessas vibrações de amor, de alegria, vibrações musicais que nos elevam tanto. E esse trabalho vinculado não só à Casa Espírita, mas também a essas oportunidades que nos são ofertadas. É o trabalho, meus irmãos, que não nos cansa. É um trabalho que nós vamos fazer com muita alegria sempre, porque essa é a nossa necessidade. Se já tivemos outras necessidades em nosso caminho reencarnatório, hoje a necessidade é fazer o melhor que pudermos pela Casa Espírita, que abre as portas para tantos irmãos, principalmente os irmãos desencarnados, que precisam do alimento espiritual, que precisam do Evangelho. Principalmente os médiuns. Nessa semana nós estávamos lendo a parábola da figueira seca, e se os irmãos quiserem estudar essa parábola, principalmente os médiuns, verão a importância do trabalho. Porque ali diz bem claro para nós: aqueles que não conseguirem, por qualquer circunstância, o trabalho na seara, se assemelharão à figueira que secou até as raízes. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Antes de entrarmos propriamente no Livro dos Espíritos atualizado, nós trouxemos algumas observações de autores importantes para
a nossa introdução também aqui. Trouxemos 3 falas aqui de Ubaldi, trouxemos fala do nosso irmão Chico Xavier através do nosso grande amigo Ariston. E vamos a elas então. Só para nós vermos a dimensão que é o trabalho, a dimensão que se faz necessário a todos nós. Nós não vamos entrar no mérito da questão se esse trabalho é adequado para mim, se eu estou satisfeito neste trabalho, principalmente no trabalho profissional. Aí nós vamos sair um pouco do escopo da nossa exposição. Mas é um trabalho, todo trabalho ele deve ser importante para o nosso crescimento, de alguma forma. Então, nós temos aqui, no livro A Grande Síntese, de Ubaldi, em seu capítulo 79, intitulado justamente A Lei do Trabalho. Vossa atividade humana ilumina-se, então, com luz interior. Valoriza-se com significado incessante. O trabalho não é uma necessidade econômica, mas uma necessidade moral. Ao conceito limitadíssimo, egoísta e socialmente danoso de trabalho escravo, é preciso substituí-lo pelo de trabalho dever, trabalho cristão. Amai o trabalho como disciplina do espírito, como escola de ascensões, como absoluta necessidade da vida, correspondentes aos imperativos da lei, que impõe o vosso progresso, mediante o vosso esforço. O novo mandamento é trabalhar. Do livro Ascensões Humanas, em seu capítulo 19, intitulado Erro Moral, diz Ubaldi: desta maneira, desta maneira, nós acreditamos escravos do trabalho. Quantas vezes, né, meus irmãos, nós vemos o trabalho como aquele estorvo. Então, Ubaldi é muito sucinto aqui, ele é muito preciso, cirurgicamente preciso. Desta maneira, sem o qual não se vive, e fazemos dele uma condenação na vida. Mas o trabalho é um ato criador, que nos põe na condição de operários de Deus, colaboradores da sua obra de criação. Ele representa a nossa realização e constitui o meio pelo qual adquirimos experiência para evoluir. E é o sinal da fraternidade entre os seres. Como todas as coisas, também o trabalho para ser fecundo e criador deve estar saturado de amor. E do livro Ascese Mística, no seu capítulo 17, intitulado Profetismo. O Ubaldi, então, provavelmente tendo no URI, nos diz: ó, que tremendo trabalho este, nascer, viver, morrer, para renascer, reviver, remorrer, este dever de evoluir, para levantar-se das quedas, para redimir-se na dor, para liberar-se e retornar ao Espírito. Então ele engloba, faz essa síntese das nossas reencarnações, do que é o nosso desencarne e o nosso retorno ao plano físico. Do livro Consolador, em seu capítulo 1, intitulado Ciência, subtítulo Sociologia. Emmanuel, do alto do seu conhecimento, nos traz: Deus concede a todos os seus,
uma oportunidade igual. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá progressiva ascensão em matéria de raciocínio e sentimentos. Nós estamos observando pelas colocações desses irmãos que o trabalho é também uma bênção que o plano espiritual, que a lei divina coloca em nosso caminho. Qualquer tipo de atividade. Uma vez nós citamos aqui os irmãos um trabalho mais humilde, os irmãos que trabalham abrindo estradas, fazendo um calçamento para nós andarmos com automóvel ou mesmo aí a pé. Um trabalho importantíssimo e apesar de, às vezes, rude, sob o sol, é um trabalho importante. Se não fosse esses irmãos abrindo as estradas para nós, o progresso demoraria muito a chegar em qualquer lugar da nossa sociedade. Nós temos esse livro belíssimo intitulado Notícias de Chico Xavier. Esse livro foi feito a partir das mensagens que o nosso irmão Chico, através do Ariston, da sua psicofonia, falou durante muitos anos aqui no Monte Alverne. Foram catalogadas num pequeno livro que traz encartado um CD com essas mensagens para nós ouvirmos em casa. Vale a pena. Recomendamos àqueles interessados que não o tiverem ainda. Trouxemos aqui 3 observações. Lembrando que aqui é Chico Xavier já em espírito. Chico Xavier já de retorno à pátria espiritual que traz essas informações. Na mensagem Chamado ao Trabalho, nos diz Chico Xavier: sem o trabalho na seara do bem, não nos sentiríamos equilibrados na vida. O que nos dá o sentido da paz é o que nos explica as adversidades do dia a dia. Enfim, o que justifica a nossa presença em qualquer lugar é o trabalho que possamos realizar. Por mínimo que seja, por mais insignificante que seja, mas voltado para o bem e a felicidade do nosso próximo, em especial aqueles que abrem o coração com humildade e esperança para receber as dádivas dos céus. Na mensagem Confiemos na Luz, novamente uma bela explicação. Passando para o lado espiritual, com o imperativo do desencarne, voltamos a reaprender tudo aquilo que seja necessário ao bom relacionamento e ao trabalho, o que precisamos desempenhar sempre na colaboração dos outros amigos e na proteção de nossos superiores espirituais. Finalizando essa parte das mensagens introdutórias, vejam, meus irmãos, inclusive essa mensagem aqui foi dita pela psicofonia do Ariston em Portugal, na cidade de Lagos. Diz a mensagem: meus filhos amados, o trabalho continua, eu não morri, tampouco fui para o céu. Meu céu é o trabalho que Jesus espera que ainda venha a realizar, não obstante as dificuldades que carrego na alma. Uma mensagem belíssima de nosso irmão Chico Xavier.
Conforme dissemos, a terceira parte do Livro dos Espíritos e do Livro dos Espíritos atualizado, a lei do trabalho. Nós nos lembramos também de uma passagem muito interessante para ilustrar aqui a nossa exposição. É muito conhecida aquela passagem onde Jesus chegou em Jerusalém, à porta das ovelhas, e existia ali então um tanque, conhecido como tanque de Betesda. E segundo informações, quando a água contida no tanque mexia, se revolvia, quem entrasse ali era curado. Essa passagem é muito conhecida. Jesus ajudou o irmão que ali estava, disse a ele: levanta-te e anda, pegue o teu leito e ande. Mas depois que ele fez essa cura, era dia de sábado. E os fariseus, revoltados com isso, causar um tumulto. Então Jesus fala a eles: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quem quiser observar essa passagem, capítulo 5 do Evangelho de João. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Essa afirmação, meus irmãos, está no presente. No presente. E o trabalho do Cristo permanece no solo aqui da terra, entre nós. E o trabalho do Pai, trabalho divino, também, ele é incessante. Nós, pela nossa condição de encarnados, necessitamos de ter um descanso, depois da nossa jornada exaustiva, de 12 ou de 18 horas. Mas os espíritos têm outras características, já deixaram este corpo, então eles têm outras necessidades, e o trabalho no plano espiritual é incessante. Incessante. Por isso que Jesus afirmou que o Pai trabalha até hoje e ele trabalha também. Ele não está satisfeito, trazendo uma conotação até um tanto quanto humana, se é que podemos falar dessa forma, não está satisfeito ou não estaria satisfeito, por quê? Porque o Evangelho ainda está para ser implantado na Terra. Nós temos comunidades aqui na Terra que nem aceitam ainda Jesus, pouco conhecem da lei de Deus. Então, o trabalho é muito grande na espiritualidade. Necessidade do trabalho. É o subitem do capítulo 3, a lei do trabalho. A questão 674, 675 e 676. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Por que o trabalho se impõe ao homem? São as 3 perguntas que citamos. Então, no Livro dos Espíritos atualizado, o nosso irmão Ariston colocou algumas frases que aparecem em negrito no texto do livro. São frases muito pontuais, são frases que às vezes trazem uma síntese de um ensinamento que a seguir será desdobrado pelas respostas das perguntas. Quem trabalha proveitosamente com amor e alegria colabora com Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ser colaboradores da obra divina. Que responsabilidade cai sobre os nossos ombros? E os nossos benfeitores, aqueles responsáveis por estarmos reencarnados aqui, acreditaram em nós. Nós temos essa oportunidade reencarnatória de fazermos algo de bom para nós mesmos e para a sociedade, que espera de nós também que façamos algo de bom.
que não matemos mais, que não roubemos mais, que não realizemos maldades com as crianças, com as mulheres, com os menos afortunados. Fazendo isso, meus irmãos, nós estaremos nos libertando de tantas mazelas do passado, de tantos óbices que nos puxam para trás. Não é fácil. É uma obra titânica que devemos realizar em todos os momentos. Porque se nós ficarmos invigilantes, o Senhor chegará e nos perguntará: o que fizestes dos talentos que te foram confiados, meu filho? Produzistes outros ou os enterrastes? O trabalho, acima de tudo, é uma necessidade moral. Vocês podem ver que isso está casando com o que o Baldi disse. Acabamos de ler aqui. O trabalho, acima de tudo, é uma necessidade moral. E o Espírito Fenelon, lá no primeiro capítulo do Evangelho, diz que hoje, na atualidade, o avanço também vai ser moral. Necessário que seja moral o avanço atual. Porque o avanço da tecnologia, o avanço, vamos dizer assim, material para o nosso benefício, para o nosso conforto, já está muito lá na frente. Os avanços já estão muito na frente. Basta ver hoje em dia que nós temos, vejam bem, a nanotecnologia, pequenos microchips do tamanho de um carocinho de feijão, circulam pelo nosso corpo, a corrente sanguínea, através dos órgãos, vendo onde está o problema. Mas é a moral, a parte que nos interessa, porque sem essa parte nós vamos adentrar ao plano espiritual muito mais doentes do que quando viemos para cá. Quem nos diz isso são os próprios espíritos que nós estamos semanalmente recebendo em nossa casa, nos grupos mediúnicos. Podemos dizer, voltando ao texto, podemos dizer que existem 3 formas de trabalho: o braçal, o intelectual e o espiritual. Importante mesmo é que cada um dê sua contribuição com amor, inteligência e alegria, mesmo singelamente. Dá licença. Pois não, irmão. A sua fala aqui, estava raciocinando sobre ela e me veio uma ideia aqui. Na obra divina... Você teve uma noure. Na obra divina, a obra divina sempre dá muito mais do que consome. De que forma? A natureza, por exemplo, não é uma árvore. Ela retorna em oxigênio, em fruto, para o todo, muito mais do que ela consome para a sobrevivência dela, né? Você pensa, por exemplo, no coração humano. Ele consome muito menos sangue do que ele bombeia a vida toda no corpo, né? Uma formiga carrega muito mais peso do que ela ingere, né? E aí é o questionamento, né? Como nós podemos nos inserir também nesse contexto? Trabalho, né? Não tem outro. Então, seguindo o raciocínio do nosso irmão Ricardo, nós recebemos muito mais do que deveríamos, vamos dizer assim, retornar para a natureza. Né? A natureza também é o habitat de Deus. Parafraseando um livro de Camille Flammarion, muito bonito, Deus na natureza. Então está bem colocado pelo nosso irmão, porque se nós recebemos muito mais do que nós retornamos para o nosso próximo, para a nossa sociedade, aí pode ser que haja inclusive um desequilíbrio. A natureza não.
A natureza ela é perfeita e sábia. Ela é tão sábia que eu me lembro que uma vez nós perguntamos para um biólogo: Fabrício, por que a goiabeira enche de flores, se enche de flores, se enche de frutos, e mais da metade dos frutos caem, até amadurecidos? E o nosso irmão Fabrício, que ela só pode ficar com os frutos que ela suportará, enviando seiva e cuidando dos frutos. Então, se ela só pode segurar, ter condições de amadurecer 5 frutos, os outros vão todos cair. Porque senão a goiabeira irá entrar em decadência e nenhum fruto produzirá, e na natureza isso não pode ocorrer. Tudo é perfeitamente. Tudo é perfeitamente. Um animal carnívoro que vai à caça, ele não vai caçar todos as suas presas, ele vai pegar uma presa só e vai ficar satisfeito. Porque ele sabe que ali ele está para se alimentar e não para dizimar o restante dos seus irmãos. A natureza é muito sábia, a natureza realmente é uma lei, que a lei divina que está contida na natureza, melhor dizendo, ela é perfeita, meus irmãos. Falando nisso, olha aqui, voltando ao texto do livro dos Espíritos atualizado. Tudo na natureza está em movimento e transformação. Sem ocupação digna, o ser humano passa a sentir-se inútil e, consequentemente, entra em conflito. Então, meus irmãos, muitos dos conflitos sociais que nós temos hoje é em virtude da falta de trabalho. Mesmo que não seja um trabalho que venha de encontro aos meus desejos, mas eu tenho uma ocupação, eu vou colocar ali o meu suor, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou abrir uma estrada, eu vou recolher o lixo das calçadas. Não é isso que eu quero. Então eu tenho condições de procurar uma outra ocupação. Mas aquela ocupação irá ser benéfica para mim, porque se eu ficar, como está dizendo aqui, ó, se eu passo a me sentir inútil, eu vou entrar em conflito comigo mesmo. E aí as portas do nosso psiquismo vão se abrir, nós vamos começar a ter contato com situações, às vezes até, que vão nos remeter às encarnações passadas, e eu passo, então, a cometer algum delito, alguma maldade contra o meu próximo. Então, esse conflito do ser humano, sem julgar ninguém, logicamente, é um conflito do ser humano. Eu sinto fome, eu preciso me alimentar, então eu vou buscar de alguma maneira esse meu sustento. A questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Kardec perguntou aos espíritos, né? Nos mundos superiores existe essa necessidade do trabalho, como nós temos aqui? Resposta: entre os mundos, as formas de trabalhar evoluem. Braçal, intelectual e espiritual. Então, se nós formos pesquisar nas obras que nós temos aí, inclusive a obra de André Luiz, que ela é maravilhosa, A Vida no Mundo Espiritual, nós vamos encontrar ali, em todo o capítulo, um trabalho, uma atividade, os benfeitores, vamos ali, vamos buscar, vamos ajudar, vamos resolver isso. Se eu não posso, eu tenho que ter humildade, eu vou chamar um benfeitor acima de mim. Se eu não tenho capacidade desse auxílio, calma, vamos chamar um outro irmão. Todos irmanados pelo mesmo objetivo, sem egoísmo, sem aquele irmão sabe mais do que isso. Não existe no plano espiritual. Os trabalhos vão mudar. O mundo físico, ele exige mais esforço para nós trabalharmos. Não só porque temos que carregar o nosso fardo aqui, nosso fardo físico,
como o trabalho em si também. Nós vamos ter um contato direto com o nosso semelhante, vamos ter contato direto com o nosso desafeto do passado. É um trabalho mais desgastante, realmente. O trabalho em mundos como a Terra, de provas e expiações. Em mundos de regeneração, em mundos mais evoluídos, esse trabalho será um pouco diferente, mas muitas vezes até mais complexo. Ou será que esses benfeitores, quando adentram as regiões umbralinas, eles adentram de que forma? Experientes, sabedores do que devem fazer, responsáveis e o principal, com profundo amor para resgatar aqueles irmãos que ali estão, muitas vezes em condições muito difíceis. A questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a experiência? Pergunta interessante, né? Vamos repeti-la. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? E a questão seguinte também vai nessa toada aí. Não há, ou seja, não existem homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Resposta: não. Trabalho é uma necessidade moral. Novamente, a necessidade moral do trabalho, meus irmãos. O homem deve procurar ser útil na melhor forma possível. Evoluir é servir. Opa! Evoluir é servir. O trabalho deve ser algo prazeroso, desenvolvendo a sensibilidade e a inteligência. Então, nós, com alguma dificuldade de aprendizado, como nós vemos isso hoje em dia nas escolas, alguma deficiência física que nos impossibilita de nos locomovermos com mais facilidade, às vezes até com os membros atrofiados. Como esse ser humano irá trabalhar? Me recordo aqui do Cláudio. O Cláudio, há um tempo atrás, apareceu na mídia e tem um livrinho dele. Cláudio, meus irmãos, ele nasceu bem deformado. As pernas são curtas e dobradas, ou seja, ele está sempre ajoelhado, com os pezinhos retorcidos. As mãos também são bem mirradinhas, coladinhas aqui ao corpo. E o mais interessante, a cabeça do Cláudio é virada para trás e para baixo, meus irmãos. É algo muito delicado de nós observarmos. Está na internet, tem o livro. Então ele se arrasta com muita dificuldade, ele se alimenta com o perdão da comparação e com o perdão da palavra. Ele se alimenta quase que como um animal doméstico. E o que o Cláudio faz hoje em dia? Está jogado em casa? Escondido da sociedade? Sua família tem vergonha do Cláudio? Em condições quase teratológicas? Não. O Cláudio, hoje em dia, ele vai nas universidades, nas grandes empresas e onde quer que o chamem para dar palestras de otimismo, de incentivo àquelas pessoas que ali estão. Nessa condição muito delicada. Então, o que está dizendo aqui? Aqueles que têm bens materiais não estão isentos da lei do trabalho. Pelo contrário, devem utilizar esses recursos para o progresso da sociedade. Devem utilizar esses recursos fazendo bem, podendo ajudar uma casa espírita, uma igreja,
uma creche do governo. Esses que possuem, como diz aqui, os bens materiais, devem trabalhar mais porque eles têm os recursos necessários. E aqueles que têm alguma dificuldade podem trabalhar ao seu modo. Vocês lembram do Jerônimo Mendonça, que andava numa maca também fazendo preces, fazendo palestras, divulgando o evangelho, a boa nova do reino? Olha aqui, temos visto cegos, surdos, mudos, tetraplégicos ocupados em atividades diversas, enquanto a pessoa não houver chegado ao limite de suas forças, deve fazer algo diariamente. O Evangelho nos traz também algo muito interessante, que a caridade pode ser feita através das palavras, dos pensamentos e das ações. E isso também é um trabalho. Isso também é um trabalho. Quantos irmãos a Ivone Pereira, a saudosa Ivone Pereira, grande médium brasileira, quanto auxílio Ivone Pereira fez simplesmente lendo no jornal notícias de pessoas que tinham se suicidado, pessoas que estavam precisando de um amparo, de um auxílio. Ivone Pereira tinha esse carinho. Ela lia aqueles nomes, muitas vezes até anotava em um caderno ou num pedaço de papel de pão, como se diz, para ajudar esses irmãos. Isso ela nos conta em seus livros, Recordações da Mediunidade, né? Tantos auxílio que ela fez. Então nós podemos sim fazer algo de bom. Nós não podemos entrar na casa do nosso vizinho que está em dificuldade, não podemos entrar na casa do nosso irmão. Com licença que eu vou entrar aqui, que agora eu vou fazer uma prece, meu irmão, e a sua situação vai melhorar. Muitas vezes não podemos fazer isso. Não temos condições de fazer isso, mas sabendo que meu vizinho está precisando, opa, hoje eu vou no Monte Alverne, hoje eu vou no Alta de Souza, hoje eu vou na Comunhão Espírita, hoje eu vou na FEB, vou levar o nome do meu vizinho aqui, o número da casa dele. Não precisa nem divulgar, não. Bater na porta, vizinho, olha, hoje eu fiz uma oração. Isso aí é uma vaidade muito, muito chata. Façamos de coração para ajudar o nosso vizinho, o nosso próximo, o nosso chefe do trabalho. Quantos irmãos aqui enfermos do hospital onde nós militamos, nós pedimos oração aqui nos grupos mediúnicos, e os irmãos, no dia seguinte, já apresentam lá uma melhoria. Porque a nossa prece é melhor do que a dos outros? Nós somos seres especiais? Nada disso, meus irmãos. Junto com a nossa oração aqui na casa, outras orações também vão até lá, os familiares desse enfermo, os outros colegas de profissão, os médicos tão bondosos, também oram por... Então, é um conjunto, é quase que uma corrente de oração por aquele irmão. E o irmão melhora. É um trabalho, sim, é um trabalho muito bonito, de nós olharmos para aqueles mais necessitados do que nós. Preciso fazer algo por esse irmão. Uma das frases pontuais contidas no livro dos Espíritos atualizado. Vejam só, meus irmãos. Os filhos devem ser orientados desde cedo em atividades educativas. Nossas crianças têm que aprender desde cedo. Amanhã depois vão ser jovens, adultos, profissionais. Eles têm que sair dos nossos braços pessoas conscientes da sua responsabilidade, principalmente a responsabilidade espiritual. Não se pode mais
deixar que as crianças fiquem soltas, façam o que bem entendem. Não podemos, meus irmãos. Esses espíritos que estão reencarnando agora, eles precisam justamente de ter um pulso firme na sua educação. Pulso firme é orientação. Orientação, educação, respeito ao seu próximo, aos seus irmãos, ao seu pai e à sua mãe, aos seus coleguinhas do trabalho, da escola. Essa orientação não pode faltar na casa, principalmente se nós estamos querendo ser bons espíritas, como diz o Evangelho. Essa orientação não pode faltar, meus irmãos. E se acaso oferece evangelização infantil, melhor ainda. Tragam as suas crianças, tragam os seus jovens, plantando a semente em seus corações do trabalho edificante. Olha o que nós vamos encontrar aqui. O pensamento também é uma ferramenta de trabalho. Acabamos de falar sobre isso aqui. O meu pensamento voltado para o bem, o meu pensamento voltado para uma atividade. Nós vamos realizar uma viagem próxima ou distante, vamos mentalizar. Vamos pedir o amparo. Nosso amigo Sérgio Paulo nos deu uma carona hoje também lá até o Alto de Souza. Ao sairmos de casa, nós já estávamos mentalizando que o trânsito do Senhor esteja fluindo adequadamente para todos os motoristas que estiverem aqui na EPA Norte e depois na DF-150. Que conosco os nossos benfeitores abençoem a todos os motoristas, caminhões, ônibus. Que o veículo do nosso irmão não apresente falhas mecânicas. Chegando ali próximo, estava tendo uma carreata, né, Sérgio Paulo? Uma carreata de um político. Começou a travar ali. Não sei, Sérgio Paulo, mas eu já levei logo o pensamento também. Ô, Senhor, olha, nós estamos indo na casa espírita. Se você puder tirar um pouco esses manifestantes, assim, deixar um pouco de lado para nós. Tudo é trabalho, pensamento voltado para o bem. E isso vai se tornando um hábito gostoso. Isso passa a ser algo prazeroso, como está dizendo aqui o Livro dos Espíritos. O dever é questão de consciência. Os filhos crescem enquanto os pais envelhecem e passam a ter necessidades de carinho e atenção. Algumas vezes passam pela experiência da pobreza, debilitados e enfermos. Filhos que abandonam os pais estão agindo de forma ingrata e desumana. Daí a necessidade da nossa orientação para os filhos desde o berço, desde pequenininho. Observarmos as suas atitudes, observarmos o seu comportamento, para nós podermos auxiliá-los e não puni-los. A punição, muitas vezes, ela é prejudicial, mas a orientação bem feita, bem colocada, bem imposta, às vezes até com um pouco de rigor, essa aí, ela é benéfica para as nossas crianças. Questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? 683, a questão. Qual o limite do trabalho? Será que o repouso também, nós temos esse direito? Nós temos necessidade, o direito, podemos repousar? O que nos diz, então, os benfeitores que assessoraram o nosso irmão Ariston? Obviamente, repouso também é necessidade. Quando a pessoa se entrega ao trabalho desenfreadamente, sem respeitar os seus limites orgânicos e psíquicos, pode entrar em crises de estresse e estafa. Chega um momento em que as forças físicas e ou psíquicas se esgotam. Momento de parar até que haja a indispensável reposição ou renovação das energias. Então, sim, nós podemos repousar. Nós temos essa necessidade porque ainda estamos encarnados. O aparelho físico, ele exige
que nós nos alimentemos bem, que nós tomemos água, hidratemos. E junto com o alimento e o repouso, vem a necessidade espiritual. Tranquilizar a nossa mente, acalmar a nossa... É um repouso também, repouso necessário. Tranquilizar a nossa mente, tranquilizar os nossos pensamentos. Aqueles que gostam da meditação, façam bom uso da meditação, das reflexões, uma boa leitura, um descanso agradável, bons programas de televisão. Tudo isso faz parte de um repositório das nossas energias. E não só irmos dormir, irmos ficar ali. Tudo isso faz parte do repositório das nossas energias físicas e espirituais, para que nós possamos continuar a trabalhar. E até alguns médiuns, meus irmãos, quando vão repousar, eles repousam apenas o corpo físico. O espírito vai trabalhar também no astral. Quantos médiuns, né? Nós sabemos aí que existe o que nós conhecemos por desdobramento. O corpo fica repousando e o espírito vai trabalhar também. O espírito não... Chico, em uma das mensagens aqui do nosso trabalho, uma vez ele falou o seguinte, que o alimento do espírito evoluído é o trabalho, né? Então, ele trabalhava incansavelmente, não cessava, né? Então, o alimento do espírito evoluído é o trabalho. E, além de tudo, se nós não tivermos essa noção, ao retornarmos à pátria espiritual, a nossa verdadeira pátria, nós vamos ter que continuar a trabalhar. E como é que nós vamos fazer? Por isso que com a nossa consciência, enquanto encarnados, vai ser muito importante ao desencarnarmos, porque quando nós abrirmos os olhos no plano espiritual, o que pudermos fazer ali, já vamos começar a fazer. Não podemos perder tempo. E essa mensagem de Chico só vem reforçar o que o Livro dos Espíritos vem dizendo, e os Espíritos também evoluídos dizem: trabalha, trabalha. Questão 684. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Resposta: distúrbio de personalidade. Chefes ou patrões que assim agem precisam de tratamento psicológico acompanhado de desobsessão. Já entrou logo a desobsessão junto, né? Porque realmente, se nós, no ano de 2022, será que nós vamos encontrar chefes ainda que vão tratar os seus empregados, aqueles que estão colaborando para aumentar, às vezes, até o seu rendimento da sua família, da sua empresa, da sua fábrica? Alguma coisa tem de errado aí. E as leis também modificaram, as leis hoje em dia dão mais apoio, né? Existem aquelas situações onde acontece ali um abuso psicológico. Então, isso vem modificando porque o progresso vai se fazer em todos os ambientes. Em toda a sociedade o progresso vem chegando. Então, meus irmãos, estamos nos aproximando do término da nossa exposição, agradecendo a paciência dos irmãos, e vamos pedir aos nossos benfeitores que nos deem condições de trabalho, qualquer que seja o trabalho, que possamos trilhar com muita fé. Vamos cair, vamos sofrer, mas vamos trabalhar. O balde nos diz: a lei agora é o trabalho.
E existe uma mensagem muito bonita contida num livro pequenininho, intitulado Aulas da Vida. Esse é o capítulo 32, Vozes do Espírito. Diz a mensagem que o autor escreveu apenas o Espírito. Uma síntese para encerrarmos a nossa fala, agradecendo a vocês, aqueles que estão nos seus lares, rogando a Jesus nos ampare e nos proteja. Vejam, meus irmãos, uma frase curta. O trabalho é a minha bênção. Vem de encontro com o que o nosso irmão Giovan relatou aqui, dito por Chico Xavier. Que o Senhor abençoe a toda a nossa sociedade, principalmente aqueles que estão desempregados, para que recebam logo, logo uma oportunidade de um trabalho digno para serem pessoas felizes e pessoas do bem. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos proteja e que possamos trabalhar até o fim dos nossos dias aqui nesta terra. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Sérgio pela palestra da noite, que nos trouxe muitos conhecimentos, que possamos colocá-los em prática e que serviu a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nós vamos finalizar, vamos pedir ao nosso irmão Acácio para fazer a nossa prece final e aos médiuns para se posicionarem para a aplicação do passe coletivo. Caríssimos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido Mestre, aos mentores da nossa casa. A noite de hoje, pela mensagem que nos foi trazida, falando do trabalho, o trabalho de redenção, o trabalho que nos modifica, o trabalho que nos aperfeiçoa. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, nesta casa, estarmos mais uma vez unidos, colhendo ensinamentos, recebendo, e que possamos agora, ao retornar nos nossos ambientes domésticos, junto daqueles que compartilham mais proximamente a nossa caminhada nessa encarnação, que possamos ser portadores de bons fluidos, de ânimo, de perseverança, de tolerância, de compreensão, e que nossos caminhos, no nosso ambiente de trabalho, na escola, na rua, onde quer que estejamos, fique conosco, Mestre querido, aportando-nos paz, disposição para o trabalho, muito ânimo e perseverança para a nossa caminhada. Obrigado, Mestre, pela noite de hoje.
Que assim seja. E assim vamos dar por finalizado o trabalho da noite, essa palestra, e que todos possam retornar em paz aos seus lares, e aqueles que estão nos assistindo em casa também tenham uma noite tranquila e agradável.